conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, Carlos. Para mim também é uma grande satisfação, né? Muito obrigado aí pelo convite. Eu estou aqui à sua disposição. Mercado hoje que mostra mais uma vez, né, a resiliência e o investidor aí cada dia mais com aptidão ao risco diante até de um cenário que todos estão na expectativa de compreender se haverá realmente uma pausa dos juros americanos. O entendimento por um todo dos analistas, pelo que eu percebo, em vários informes, é uma expectativa de aumento, e isso faz com que esse investidor se torne mais propenso ao risco. E interessante que a Bolsa Brasileira hoje, com todas as informações que absorveu do mercado internacional, ela conseguiu ascender aí, superando as expectativas e levando praticamente as cotações aqui, né? Mineração foi um carro-chefe com mais de 2% de alta, e eu quero mostrar a vocês um pouco aqui sobre isso hoje, né? Vamos lá, então. Então, vamos iniciando por Ibovespa e dólar e depois vamos passar para a mineração, porque de fato hoje os Minas, Vale, todas as mineradoras tiveram, CSN Mineração também tiveram forte altas. Então, vamos lá. O que você está achando de dólar e de Ibovespa nesses últimos dias que estão recuperando, né, um pouco o terreno perdido? Especialmente a Ibovespa. Carlos, na verdade, o que acontece? A gente compartilhei minha tela aqui com você, né, uma visão de um canal de baixa que já faz algum tempo, né? Esse mercado está precificado nessa região aqui, então o dólar ele vem precificado entre o 4,97 e o 4,79 praticamente o mês de julho inteiro, né? Só que por duas vezes nós estamos vendo aqui, né, topos descendentes e uma inclinação logicamente, de canal de baixa. A grande questão é que esse preço faz uma acumulação praticamente durante toda a semana nessa região aqui, do 4,84 e fazendo o fundo no 4,79. Então, esse fundo aqui já não é uma região, né, estranha para o investidor brasileiro, né, porque por vários momentos houve compras nessa região e ela se mantém forte, o que chama atenção para que o dólar possa mostrar sinais de uma redução. Da mesma forma, todos os analistas do mercado sabem que nesse momento a Bolsa Brasileira pode ter, né, uma inclinação a uma alta maior. Então, quando você está numa situação que a precificação dessa Bolsa ela está numa região de uma precificação alta, você traz o preço, logicamente, para baixo, isso provoca uma redução para que você tenha um ganho-valor sem tanta exposição a risco. Então, o dólar, nesse momento, ele segue numa região de lateralização ampla e, na minha opinião, com toda a análise técnica que eu percebo, esse dólar aqui, com certeza, é um dólar que se mantém ainda vendedor por mais algum tempo. Com certeza. Agora, com relação ao Ibov, Carla, aproveitando já o momento também, veja que quando eu falo, ela está numa região de precificação já há algum tempo. Estou falando aqui de maio, junho, né, onde você tem uma lateralização no topo, uma macro tendência de alta. Então está acontecendo o quê? Uma acumulação e o mercado se preparando para distribuir. Então, quando você olha, né, o Ibov e começa a projetar essa ascensão, você começa até a vislumbrar um Ibov em 124, 126 mil pontos. Agora, se você começa a perceber, e é o que o mercado vai tentar compreender, como é que vai ficar, porque uma vez que os juros americanos ele aumenta, será que o Banco Central brasileiro vai reduzir os juros? Então, se os juros lá fora aumentar, você começa a ter uma pressão interna para esses juros nossos não cair. E se não cai, você pode voltar com o preço a uma região mais ou menos de 115 mil pontos, 113 mil pontos, que era uma região de precificação do índice, o que pode fazer esse dólar, de forma antagônica, subir e voltar a essa região do 4,80, 4,90. Consegue compreender a leitura da análise técnica, Carlos? Perfeito, perfeito. Não, muito, muito clara. Agora, vamos passar então para a parte de mineração, né? Porque essa também é uma parte que interessa bastante o nosso público, sim. A Vale, a Uzi Minas, a Companhia Siderúrgica Nacional de Mineração. O que você está vendo por aí? E, cara, minério de ferro, não sei se você também tem os contratos lá de Singapura que dá para ver. O que você está achando? Tenho sim. Nesse momento, para lhe passar um dado bem atualizado, né, o petróleo Brent ele está com alta de 1,46, tá, no mercado americano. O minério de ferro está com alta de 1,83, o minério de aço 0,65, cobre 2,26, prata 2,66 e o ouro
que teve uma ascensão, está em 0,16, cotado a $1.960. Então você está tendo uma alta de commodities, fazendo que o canal de baixa amplo, que todo mundo conhece aqui, os analistas conhecem esse canal da Vale, essa região de fundo que está aqui embaixo, ó, deixa eu trazer aqui para um gráfico diário, essa região de fundo que teve, na verdade, um fundo triplo aqui, ó. Então ele começa a fazer agora, nesse momento, uma saída desse canal. E isso faz com que a gente comece a ver uma Vale ainda em ascensão. Ele, observe aqui, ó, vou deixar até bem marcado para você observar, que a gente tinha um canal de longa data, né? Esse canal, na verdade, começou ali, ó, meados de janeiro, quando ele caiu, vem arrastando o ano inteiro com grandes quedas, fez uma região aqui, ó, de lateralização nessa região. Vou aumentar aqui o contorno para você ver de uma forma bem mais clara, tá vendo? Lateralização. Então, quando ele faz essa consolidação do preço na região de 70 e na região de R$ 63, nesse momento, a gente está vendo uma Vale que nos últimos 5 dias, nessa semana, ela passa a fazer uma ascensão positiva, saindo desse canal de baixa, tentando agora encontrar possíveis alvos para cima. Então, quando a gente começa a também fazer essa leitura aqui, ó, eu começo a ver uma Vale, claro que não se trata de recomendação, isso é uma análise técnica, uma Vale que pode, superando o preço de R$ 70, chegar a 73, 75 e começar um período de distribuição positiva. Então, é um cenário positivo. Agora, tem a questão fundamentalista que vai trazer para vocês informações de retração da China. Mas hoje nós tivemos boas informações da China, ainda que não são as melhores, mas que trouxe essa cotação de commodities, de superávit chinês, para trazer um ambiente de animação para o investidor com ânimo fazer compras no mercado brasileiro. Perfeito, perfeito. E agora, vamos dar uma olhada também nas que mais subiram e mais caíram hoje, porque temos a Cyrela, foi a melhor do dia, tivemos também a 3R, Petróleo e a Cosan. O que você está achando dessas três aí no gráfico? A Cyrela, na verdade, Carlos, ela vem numa tendência de baixa, né? Ela vinha numa tendência de baixa no ano praticamente passado, consolidou. Quando chegou exatamente no período de março a abril desse ano, todo o setor imobiliário conseguiu se destacar no cenário nacional da Bolsa de Valores. Então, a gente está tendo, nesse momento aqui, ó, essa tendência de alta do mercado imobiliário, ela não é de agora, né? Ela vem de algum tempo. E a Cyrela, na verdade, com os resultados positivos, como o colega acabou de falar mais cedo, ela traz para a gente um cenário otimista. Ou seja, essa região que ela estava consolidada, ela passa a deixar, isso eu estou falando aqui de 2 anos para trás, e ela começa a ascender uma nova região de precificação com ganho-valor. A Cyrela, na verdade, Carlos, ela vem com uma tendência de alta já faz quase 4 meses. Então, nos últimos 6 meses, se você parar para verificar, após essa consolidação e distribuição positiva, o setor imobiliário ele vem trazendo as melhores perspectivas para o mercado brasileiro, não só com as ações, mas também os fundos imobiliários. Perfeito. E agora vamos falar das piores do dia, porque tivemos a Petz, a Gol e a Carrefour. O que você achou dessas três também? Olha só, a Petz, na verdade, a gente tem uma região de acumulação, Carlos, desde dezembro do ano passado, tá? A ação já vem se desvalorizando há algum tempo, né? Ela fez fundo numa região aqui precificada entre 5,38 e a região de 7,50, 7,60. Nesse momento, ela chegou até em maio fazer uma tendência, ela tem uma tentada de saída, de crescimento, mas, infelizmente, os resultados do varejo passaram a ser piores, né? E a perspectiva de redução de juros trouxe, logicamente, a Petz e outras no mercado para baixo. E os resultados dela também trimestrais não foram tão positivos, e isso trouxe a ação para baixo. Um destaque para mim, entre as 5 negativas do dia, Carlos, foi exatamente a Gol. A Gol, ela vem numa tendência de alta, de alta já desde março, né? E ela vinha ganhando valor. Quando chegou no período de junho, ela sofreu ali uma redução de valor com seus relatórios e intensificou agora essa tendência de baixa. Então, o setor aéreo, nesse momento, ele passa por um desafio, e esse desafio de tentar consolidar uma boa perspectiva diante do cenário da redução de combustíveis. Então, isso é um assunto que está na pauta, né? E essa pauta do cenário de combustíveis para a Petrobras faz toda a diferença. Eu trouxe a Petrobras aqui para que você possa perceber, ela está numa região consolidada já há algum tempo, né? Então, o que vai fazer toda a diferença para nós agora
e alguns analistas vêm falando muito disso, é realmente se haverá redução de juros e aumento do consumo brasileiro, isso vai trazer um impulsionamento para a Petrobras, o que vai permitir a Petro reduzir o valor desse combustível e otimizar toda uma cadeia do setor. Perfeito, perfeito. Eu acho que o Alex tinha uma pergunta também para você. Não sei, Alex, você quer perguntar algum papel específico? Se der, eu pergunto aqui. Manda ver, pro Marcelo. Ô, Alex, legal. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Prazer falar contigo. Bom, vamos lá, então. O Carlos estava falando aqui de alguns papéis. Vamos falar aqui do setor, né, também que destacou bastante, os frigoríficos, né, JBS, depois aí da perspectiva de dupla listagem, Marfrig e Minerva também. Olha só que interessante. Você falou, excelente pergunta, porque a JBS, Alex, ela vem num canal de alta, né, e é uma empresa que, além de ser de varejo, ela é de varejo internacional, né. E quando você tem alguns dados da economia chinesa e mundial trazendo esse cenário para baixo, ela sofre muito. Mas ela vem num ganho de capital interessante, tá? Ela está numa linha de tendência de alta. Nesse momento, ó, a precificação dela, ó, olha que interessante, ela supera a região do 18,45, podendo chegar a 19,81. Logicamente, não se trata de recomendação, apenas uma análise de estudo técnico. Quando você fala aqui da Marfrig, né? Olha que interessante. A Marfrig também, ela vem numa tendência ampla de alta, vou trazer para você, um pouco mais aberta, diferente do gráfico, sofrendo também com algumas retrações da economia chinesa. Mas quando você traz essa economia pujante, a perspectiva do investidor de ganho de capital é melhor. E ela, logicamente, teve bons resultados. Então, tanto a JBF como a Marfrig, ainda que a Marfrig hoje teve 0,26 de baixa, a JBS 2,77 de alta. Mas quando você passa para perceber toda a leitura técnica que a gente tem de contexto, a linha que ela tem de crescimento ela é muito maior. Por exemplo, ó, se eu faço uma projeção, e com certeza aí não só traders e analistas técnicos, depois vão observar o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu faço um ganho de projeção, esse preço da JBS, ele pode chegar aqui ainda a R$20. Então, quem fez uma compra de investimento nessa região, quando ela veio caindo, com certeza está super feliz e observando esse ganho de valor. Uma coisa que chamou a atenção para mim, Alex, e aí fazendo você conversando aí sobre os setores, a gente teve hoje aqui um setor que se destacou também, foi o setor de intermediários financeiros, ó. Então, o índice, né, o IFNC hoje se destacou com mais de 1,53 positivo. Então, juntando a Vale, a Petrobras com 1,46 e o índice bancário trazendo essa bolsa de valores para cima com os resultados internacionais, fez com que nosso índice hoje, nosso Ibovespa, se destacasse, chegou a bater quase, né, para 1,90 e ali conseguiu arrefecer diante, na verdade, dos relatórios americanos que saíram do meio da tarde para o final, onde mais uma vez se comenta desse aumento de juros. E aí que vem a grande questão, isso é uma polêmica, mas é bom eu falar aqui, porque depois vocês vão ter aí outros analistas para discutir. Se os juros americanos aumentar, os juros brasileiros vai reduzir? Essa é a pergunta que está na mesa dos principais analistas, e eu acredito, né, como analista, como trader, que, infelizmente, se os juros americanos aumentar, a gente pode não ter esses juros reduzindo. Ele pode até flertar com uma redução, falar, ó, não dá para ser agora, vai ser na próxima, mas todo mundo precificando não dá. Tanto que você vê hoje, o índice de juros praticamente subiu, chegou a bater 0,55, ficou hoje no 0,28 positivo, juros brasileiro, o que fez ainda fazer um arrefecimento. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a perspectiva de redução de juros brasileiro passa por esse reequilíbrio da economia americana, e isso acaba influenciando. É claro que o Brasil hoje é, com certeza, uma das melhores opções de investimento no cenário internacional. Perfeito, perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer com esse e com outros setores. Enquanto isso, muito obrigado ao Marcelo Carrier, trader obrigado, profissional, Carlos, obrigado, por ter estado muito obrigado, conosco hoje. Eu estou à sua disposição, só chamar aí que eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Um grande abraço, com certeza, a gente vai voltar logo mais. Obrigado, muito obrigado, Marcelo. Um abraço, Carlos. Vamos lá, então, vamos ter últimas notícias que estão saindo agora, né, depois do fechamento do mercado, porque o mercado, você sabe, gente, agora está rolando ainda o aftermarket, mas depois que o mercado fecha...